uma saudação a quem organiza os debates. Porquê? Estamos cada vez menos habituados a ouvir falar. Agora é tudo computador, e tal, a malta está na dele. O computador coloca-nos em contacto com todo mundo. Tenho amigos na Austrália e tal. Claro, não tenho amigos em lado nenhum, o computador está-nos a comer, e a comer vivo. Portanto, temos um problema sério com isso. Portanto, quando podemos jantar com amigos e depois do jantar ouvir umas secas, tudo bem. Se compensar o jantar, e falo por mim, obviamente. Depois, Navalho disse-me que tinha como companhia a senhora bastonária da Ordem dos Advogados. Queria dizer-vos que, estava a dizer agora mesmo aqui à mesa, conheci a senhora bastonária há pouco tempo, mas parece que somos amigos de infância. E estávamos a tentar combinar umas divergências para haver debate, mas a simpatia da senhora bastonária não permite grandes divergências, e portanto eu vou fazer os possíveis por dizer algumas coisas sobre a justiça, não maçando muito a vossa atenção. Peço desculpa aos meus alunos, ex-alunos que estão na sala, que já tiveram tanto que me ouvir, que não me levem a mal, mais um bocadinho de tom monocórdico, mas vou tentar falar de 3 ou 4 coisas, para a vida velha, 3 ou 4 coisas que me parecem mais significativas em termos de justiça. E aí, não vou falar do mapa judiciário, não me interessa nada disso, embora esteja preocupado com esta ideia da gestão dos tribunais. Parece que há uns senhores juízes agora que gostam de dar ordens a outros juízes, dizendo quais são os processos que devem despachar, qual é o prazo. Isso, se isso é que é gestão, estamos mal. Eu não sei o que é gestão. Tenho sérias dúvidas até de que se possa gerir o que quer que seja a partir de umas noções gerais e abstratas que são dadas nos cursos. Se puder ser, ótimo. Duvido que um tribunal possa ser gerido por um juiz com este tipo de hierarquia. Porque eu ensino e espero que se aprenda que não há hierarquias entre juízes. E sendo assim, bom, se agora no modelo de gestão a gestão serve para orientar a gestão do processo, e se a gestão do processo é deixar o juiz com limitações naquilo que é a forma como eu conduzo o processado, pode haver algum sentido. Os juízes já andam a falar disso, mas não me compete. Não falarei disso. Segundo, não falarei também da disposição geográfica das comarcas, porque o país está farto de geografias exuberantes. Basta ver o caminho de ferro do século XIX, que andava faz papilados consoante o partido que ganhava as eleições. Portanto, o caminho de ferro mostra um país dividido em capelinhas, e nós agora, sem caminho de ferro, continuamos cheios de capelinhas. Eu também não me importa muito discutir isso, sei que isso é uma das bandeiras da senhora bastonária, relativamente à ideia da justiça de proximidade. Eu também acho que deve haver uma justiça de proximidade, mas não entendo nada disso, porque espero nunca ir a justiça nenhuma, nem à próxima, nem à distante. Depois, a justiça. A justiça. O futuro da justiça não vale a pena falar, porque ela continua assim e não tem futuro nenhum. Vamos tentar ver porque é que nós devemos resistir ao presente. Eu deixo 2 ideias. E depois, se me derem a honra de alguma pergunta, talvez até eu diga alguma coisa que interesse. Primeiro, nós vivemos no universo da justiça um condicionamento que está muito para lá da justiça. Não tem nada a ver com a justiça. Há um condicionamento que é um condicionamento cultural. Nós estamos a tentar adotar paradigmas anglo-saxónicos com uma mentalidade ainda muito latina. E isto está a ser uma esquizofrenia. Nós estamos inseridos num continente que deixou de ter vontade própria, toda a gente fala disso, as televisões fartam-se de levar pessoas a dizer as mesmas coisas, a Europa está muito colónia, não é? Todos sabemos isso. Está colónia, não tem vontade própria. Se é preciso reconhecer o Kosovo, reconhece o Kosovo, porque é do interesse alheio. Se interessa adotar Bolonha, adota-se Bolonha, porque poupa-se imenso dinheiro ao orçamento do Estado, diminuindo os cursos e tornando-os mais atrativos. Portanto, nós estamos a aderir a uma série de coisas que uma elite política, desculpa a união, sem ofensa, muito ignorante, que só é elite porque está, não tem pensamento próprio, não tem horizontes. E quando os têm, insistem em olhar para o chão, que é o que mais me custa. Estão aqui jornalistas na sala, eu não queria ser ofensivo, os que me conhecem sabem que não consigo sequer, mas a nossa comunicação social é uma tristeza.
Uma pessoa que tem uma vida distribuída entre o metro, o autocarro, anda ali apertado, vai fazer um trabalho qualquer, mete-se na má língua enquanto come um pastel em pé ali no balcão e tal, comenta a televisão anterior quando tem um bocadinho de tempo, e a novela e aquilo e aquilo outro. Nós não temos assim grande vida. O Charlie Chaplin contou isso nos tempos modernos. E depois, quando queremos podemos ter uma hipótese qualquer de alguém nos abrir um horizonte, quem aparece? Os sete magníficos. São sempre os mesmos. 3 horas de futebol, o dia seguinte, o dia anterior e o próprio dia. Depois há os políticos do costume, não se contam por mais de 50 os comentadores de serviço, pouco serviço, muito serviço, os que aparecem, não são mais de 50. Nenhum deles me parece ser intelectual, porque não se pode confundir comentadores com intelectuais. Não temos possibilidade de ouvir fora do politicamente correto, porque as pessoas não são excluídas, são simplesmente ostracizadas. Não temos jornalistas à altura. Custa-me dizer isso. Tinha uma ideia do jornalismo muito boa, mas hoje os jornalistas são indivíduos que trabalham lá para o lucro das empresas e não há nenhuma dimensão de serviço público. Assim sendo, eu estava aqui a dizer, o diretor do Expresso convida o diretor do Diário de Notícias, convida o subdiretor do outro, os políticos chamam os subdiretores todos para assessores de imprensa, aquilo é tudo a mesma coisa, é o côncavo e o convexo, que nem sequer é uma moeda, dizia eu, porque a moeda tem valor. Aquilo não tem valor nenhum. Eu hoje nem sei como é que há pessoas que têm coragem de abrir a televisão. Então, assim como quando vamos ter um polícia, que olha, está a acontecer isto e tal. O que é que você quer? Quer um polícia atrás de cada cidadão e tal. É sempre aquela conversa, porque quanto mais doutores, menos dizem. Agora também temos os jornalistas a dizer que são muito bons, a falar de si próprios, a comentar aquilo que eles próprios dizem, a tornarem-se notícia. E é um ambiente tão claustrofóbico, tão pouco motivante, que começamos a pensar, bom, mas discutimos durante uma semana, ainda falta alguma coisa, a entrevista do Sócrates. Antes era o Passos, o Portas e o Costa, e depois não sei o quê. E uma pessoa diz, mas será isto a nossa vida? Será isto a nossa vida? A universidade está capturada da mesma maneira, não? Hoje as universidades estão todas a fazer receita e vender diplomas a quem não merece. Estamos cada vez mais a subir a saia, porque a prostituição é o nosso destino. Estamos numa fase péssima. Estamos cheios de informação, lemos imensos jornais, temos televisão, temos computadores, postamos coisas, fazemos-nos vedetas de nós próprios. Olhem eu nu aos 18 anos. Que há esta ideia de poder aparecer. E o que é certo é que, com tanta informação, tanto conhecimento, somos ignorantes supinos. Deixamos de ter vontade de mudar e achamos que a mudança é entre isto e isto. Deixamos de ter vontade de fazer rupturas. Temos medo. Desculpem uma expressão, não sei se estão melhores aqui, mas andamos acagaçados. Nós não temos vontade. Estamos a dizer que, bom, pelo menos... Parece aquele indivíduo que partiu uma perna e diz, pelo menos não foram as duas. Estamos sempre a resistir ao mínimo. E esta falta de vontade de mudar está-nos a alterar a própria configuração do cérebro. Não estou aqui como o Navarro que diz que a memória está pelo calcanhar, mas acredito piamente que nós estamos pouco preparados para aquilo que vem. Estamos cada vez mais egoístas, cada vez mais medrosos, cada vez mais inseguros, porque não temos voo, não temos sonho, não temos utopia. Temos pesadelos, mas sonho é difícil. Porquê é que digo isto? Lembro-me sempre do Eduardo Galeano, acho que é nas Veias Abertas da América Latina. Uma passagem do livro em que ele diz, olha, o homem ia andar e a mulher pergunta-lhe, mas você vai andar na direção do horizonte, para que se sabe que o horizonte se afasta na proporção exata dos passos que dá? Para que anda? E ele dizia, é que o horizonte serve para isso, para andar. Eu não estou como o Régio que diz, não sei por onde vou, sei que não vou por aí. Mas que é preciso andar, é preciso. Lembro-me sempre de uma frase de Rosa Luxemburgo que dizia, só me percebi que tinha os pés atados quando quis andar. E nós não estamos a querer andar. Nós estamos preparados, situacionistas, más línguas. Estamos a voltar ao pior que há em nós. Isto é culpa de quê? De nos empobrecer.
Porque uma coisa é ser pobre, outra é ser miserável. E nós estamos a empobrecer de uma forma miserável. É que não estamos a atender àquilo que é a construção europeia fundada no Estado Social. Há muita malta a falar do Estado Social, livros, estatísticas, e aguenta-se, não se aguenta, e faz, não faz, tudo nas tintas para essas contas. Eu não sou contabilista. E nós só temos contabilistas. Reparem bem, quando é que os poetas vão à televisão? 2 da manhã, Canal 2? Mas os economistas só estão atrás dos futebolistas. Porque os economistas são os únicos que vêm a falar sobre a contenção, a taxa de juro. Desculpa-me, estão nas tintas para a taxa de juro. É preciso perguntar, mas porquê que de repente os Estados estão a pedir empréstimo a esses agiotas internacionais? Porquê que o Estado pede empréstimos? Porquê que antes do Reagan e da Thatcher nos aguentávamos tão bem sem pedir empréstimos à malta dos juros e agora toda a gente anda numa conversa de inevitabilidade de andar a pedir dinheiro a esses indivíduos? Porquê? Segundo, porque raio de carga d'água é que me dizem que o Estado não é para dar serviços públicos. E dão tudo às empresas, coisas que o Estado fazia antes melhor, e agora as empresas dão lucro e o Estado dava prejuízo. Tirem as pessoas do Estado que dão prejuízo e ponham as pessoas certas. Eu sou funcionário público, porquê que eu pago impostos? Que manobra é esta de me pagar 10, tirar-me 2, devolver-me 1 e contratar mais 300 funcionários para as finanças para fazer estas contas? Quem é que entende isto? Porquê que eu troco estabilidade? Porquê que eu troco um emprego para a vida que não acomoda? Porque todo um funcionário sabe que tem que subir na carreira e tem categorias para subir. Isto estava tão bem organizado e vieram os senhores que baralharam isto tudo para tirar estabilidade. Qual é o casal que, se tem empregos de 2 em 2 anos, pode programar uma família como a minha com tantos filhos? Se eu tivesse recibos verdes, poderia ter 7 filhos, 8, 9? Poderia? Como é que se instabiliza uma sociedade e um grupo de pessoas? Porque raio de carga d'água é que não dizem que os privados têm que pagar bem porque despedem muito? E eu tenho que ter um pé de meia até arranjar o próximo emprego. Porquê é que me estão sempre a dizer que este caminho é único? Quando o caminho é único, é porque não é caminho nenhum. Podia falar-vos agora de uma justiça que é feita de magistrados que estão cheios de si. Porque o Centro de Estudos Judiciários lhes disse que era muito importante ser magistrado. E é. Mas não é por causa do magistrado, é por causa do réu, é por causa do arguido, é por causa do casal que vai ao tribunal. A justiça é importante para quem lá vai, mas quem lá vai não pode ser tratado como utente, senhor utente. Quem lá vai é uma pessoa que tem um drama para resolver. E hoje o tribunal serve para quê? Para cafajestes. Hoje quem não tem uma causa vai para o tribunal. Porquê? Porque sabe que lá se enterra aquilo 10 ou 12 anos. Hoje a maior parte das pessoas, se tivesse juízo, quase que entrava na vindicta privada. Não vale a pena lá ir. É muito baralhado. A ideia de um Estado de gente bem, que mora bem, que veste bem, até porque há um truque. Chama-se isto despesas de representação e ajudas públicas. Eu tenho um carro, pago gasolina, pago um mecânico, levo à inspeção, mas os senhores ministros e tal, não. Podem andar de carro e não têm despesa. Depois podem estacionar mal porque não têm multa. E não precisam de estacionar mal porque têm motorista. E como têm que andar bem trajados, ainda recebem umas lecas para o fatigo. Ora, se nós víssemos que isto é serviço público, se nós olhássemos para o facto de termos alguns gurus que falam bem, mas que não admitem contraditório, estou a falar dos jornalistas, porque o espaço é deles. O jornalista abre, o jornalista fecha, o jornalista interpreta. E como eu sou um desgraçado que não sei falar, ele interpreta o que eu digo à minha frente. E eu nem sequer tenho possibilidade de dizer, não foi bem isso que eu disse. A senhora Bastonária falava há pouco de uma frase que disse interessante. Escolheram a frase pior e tiraram as outras todas. Vá lá que ainda puseram a frase. Mas mesmo assim, se for uma frase boa, dá uma semana de notícias. Para vocês verem como isto é bem feito, apareceu um indivíduo que quer dizer que era economista do FMI. E que aqui, na portuguesa, podia ser assim, podia ser assim. E o Carlos Magno entrevistou, e os grandes jornalistas da nossa praça entrevistaram o homem. O homem era um tratado.
Porquê? Porque basta que apareça uma pessoa que diz: olha, eu sou a Rainha de Inglaterra. Bom, se ninguém conhecer a Rainha de Inglaterra, aí está ela. Tem pose de rainha, aí está ela. Nós não estamos, voltando ao princípio, para a senhora bastonária ter a possibilidade de dizer qualquer coisa que contradiga o que eu digo, nós não estamos bem. Nós não estamos bem. Eu sou professor, não faço mais nada. Diriam assim: ainda é preguiçoso. Mas não dá. Eu nunca confundi lazer com ócio. Sempre entendi o lazer como uma coisa de descansar e tal. Ensinaram-me em casa que descansar era fazer uma coisa diferente daquela que nos cansou. E, portanto, estamos sempre a fazer qualquer coisa, mesmo quando descansamos. Agora, que é importante que uma pessoa que dá aulas tenha ócio, claro. Quando é que eu leio? Quando é que eu penso? Quando é que se para? Quando é que eu deixo de responder a 100 e-mails diários? Quando é que eu deixo de responder mal a uma pessoa que diz: mandei-lhe um mail ontem e ainda não me respondeu? Nem vou responder. Vou fazer um delete no teu mail. Não se aguenta isto. Não se aguenta que já ninguém tem a letra. É tudo letra de computador. Ninguém tem letra. Hoje em dia meia dúzia de coisas. Até para escrever ao amor da nossa vida é love you baby. Love you baby é para curtir. Love you baby é para curtir, toda a gente sabe. Um compromisso sério requer escrita manuscrita. Um compromisso sério requer uma língua que é nossa. Toda a gente sabe que quando nos magoamos no estrangeiro, por mais intelectuais que pareçam, o palavrão vem da língua do verdadeiro. Portanto, nós temos que voltar a uma certa autenticidade, recusar coisas que nos são colocadas à frente do nariz. Por exemplo, microfones. Essa coisa pavloviana, que uma pessoa assim que vê o microfone: olha, sabe dizer-me e tal, qual é a temperatura em Xangai? Xangai, sim senhor, Xangai é uma temperatura ótima e tal. Mas porquê que eu estou a falar de Xangai? Porque alguém com um microfone me perguntou qualquer coisa. Resistir ao instinto pavloviano de responder, de saber tudo, de querer estar em todo o lado, de querer ter vida através dos outros. Há uma frase bonita que eu não sei quem disse. Essas frases bonitas são sempre neologismos, coisas que aparecem, não sei, que dizia que viver é viver a vida dos outros em nós. E nós hoje estamos a viver pouco. Tem muitos amigos, depois que há um dia que tem um azar, não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Nem para agarrar na alça do caixão já aparecem, que é sempre malta da casa mortuária. É preciso recuperar a ideia de ter amigos. É preciso recuperar o prazer da comida à volta de um bom prato, de um bom copo de vinho, de um bom grupo de amigos. É preciso voltar a querer ter na política quem vale a pena e não ter esta vida desgraçada de escolher entre o mau e o ruim. E sempre um grupo de pessoas que falam mal dos políticos, mas nunca foram outra coisa na vida senão políticos. E é preciso deixar que a sociedade portuguesa exija dos seus professores universitários que saiam das universidades para ir para os ministérios. Um país que se preza mantém os seus professores nas universidades. Mantém os professores a dizer o que eles devem dizer, porque não têm responsabilidade nenhuma de fazer. Porque quem faz sem ouvir quem nunca nada fez, porque não lhe cabe fazer, também não sabe decidir nada. A decisão certa vem sempre da abertura de vistas. A decisão certa vem sempre de uma vontade de fazer diferente. Eu, como professor, peço muito: não metam mais dinheiro na educação, pelo amor de Deus. Deixem-nos em paz. Bastava que não fizessem mais leis, que não tivessem mais ministros, que não houvesse tantos assessores, que tantos diretores-gerais a pedir estatísticas, a pedir isto e a pedir aquilo, professores a preencher inquéritos e isto e aquilo. Não há hipótese nenhuma de ser professor assim. E Portugal precisa de professores. Não desses professores que andam aos gritos, porque às vezes é preciso gritar. Não dos professores que estão ocupados das 9 às 5, porque estão funcionalizados como se fossem operários de fábrica. Não há professores capazes quando estão funcionalizados. Não de professores que tenham que preencher carradas de papel cada vez que querem reprovar um aluno, cada vez que querem fazer um projeto. Não, nós precisamos de espaço, não para ser felizes, porque esse felizmente existe, mas um espaço para voltarmos a fazer da educação o principal do desenvolvimento do país. Eu terminava falando como um pedagogo brasileiro que dizia que se a educação é cara, experimentem a ignorância. Muito obrigado.